Quem era El Gordo Uber? José Aquino Lopes, conhecido como El Gordo Uber, era um suposto membro de alto escalão da gangue MS-13. Ele ganhou notoriedade por sua participação em crimes violentos, incluindo assassinatos, extorsões e tráfico de drogas. Seu apelido Uber surgiu porque ele usava aplicativos de transporte, como o Uber, para se locomover e cometer crimes, o que dificultava sua captura. Crimes e notoriedade. El Gordo Uber foi acusado de ser um dos líderes de uma célula da MS-13 responsável por massacres e assassinatos em El Salvador. Ele era procurado pelas autoridades por sua participação em crimes brutais, incluindo o massacre de San Miguel, onde várias pessoas foram assassinadas. Sua capacidade de se esconder e sua crueldade o tornaram uma figura temida no país. Captura e morte. Em abril de 2022, durante o estado de exceção decretado por Bukele, El Gordo Uber foi capturado pelas forças de segurança de El Salvador. No entanto, pouco depois de sua prisão, ele foi morto em circunstâncias não totalmente claras. As autoridades afirmaram que ele foi morto em um confronto com a polícia, mas há especulações de que sua morte pode ter sido uma execução extrajudicial, algo que tem sido criticado por organizações de direitos humanos. Impacto do estado de exceção. A captura e morte de El Gordo Uber ocorreram no contexto da guerra de Nayib Bukele contra as gangues. Desde março de 2022, mais de 75 mil suspeitos de gangues foram presos. E o governo salvadorenho tem sido elogiado por reduzir drasticamente a violência no país. No entanto, o estado de exceção também tem sido criticado por supostas violações de direitos humanos, incluindo prisões arbitrárias e abusos contra detidos. Legado. A história de El Gordo Uber tornou-se um símbolo da luta contra as gangues em El Salvador. Sua captura e morte foram usadas pelo governo de Bukele como uma vitória na guerra contra o crime organizado, mas também levantaram questões sobre os métodos utilizados para combater a violência no país. Se você quiser mais detalhes sobre algum aspecto específico dessa história, é só perguntar. 1. Quem era El Gordo Uber? José Aquino Lopes, conhecido como El Gordo Uber, era um suposto líder da gangue MS-13, uma das organizações criminosas mais violentas da América Central. Ele era acusado de comandar operações criminosas, incluindo assassinatos, extorsões, tráfico de drogas e recrutamento de jovens para a gangue. Seu apelido Uber surgiu porque ele usava aplicativos de transporte para se locomover e cometer crimes, o que dificultava sua identificação e captura. El Gordo Uber era considerado um dos criminosos mais procurados de El Salvador, especialmente após sua suposta participação em massacres e crimes brutais, como o massacre de San Miguel, onde várias pessoas foram assassinadas em um único ataque. 2. A guerra contra as gangues em El Salvador. El Salvador tem uma longa história de violência relacionada às gangues, principalmente a MS-13 e o Barrio 18. Essas gangues surgiram nos Estados Unidos entre imigrantes salvadorenhos e foram exportadas para El Salvador após deportações em massa nas décadas de 1990 e 2000. Desde então, elas se tornaram uma força poderosa no país, controlando territórios, extorquindo cidadãos e cometendo crimes violentos. O presidente Nayib Bukele, eleito em 2019, prometeu acabar com a violência das gangues. Em março de 2022, após um aumento recorde de homicídios, 62 mortes em um único dia, Bukele decretou um estado de exceção que suspendeu certas garantias constitucionais, como o direito à liberdade de reunião e o acesso a um advogado. Desde então, mais de 75 mil suspeitos de gangues foram presos. 3. A captura e morte de El Gordo Uber. El Gordo Uber foi capturado em abril de 2022, durante o estado de exceção. Sua prisão foi anunciada como uma grande vitória para o governo de Bukele. No entanto, pouco depois de ser preso, ele foi morto em circunstâncias não totalmente claras. As autoridades afirmaram que ele foi morto em um confronto com a polícia, mas há especulações de que sua morte pode ter sido uma execução extrajudicial. Sua morte gerou controvérsias. Por um lado, muitos cidadãos comemoraram,
já que ele era visto como um símbolo do terror imposto pelas gangues. Por outro lado, organizações de direitos humanos criticaram a falta de transparência e a possibilidade de abusos por parte das forças de segurança. 4. O estado de exceção e suas consequências. O estado de exceção decretado por Bukele tem sido uma medida polêmica. Por um lado, ele reduziu drasticamente a taxa de homicídios no país, que caiu de uma das mais altas do mundo para uma das mais baixas da região. Muitos salvadorenhos apoiam as medidas de Bukele, já que sentem uma melhora significativa na segurança pública. Por outro lado, o estado de exceção tem sido criticado por organizações internacionais, como a Anistia Internacional e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CID, devido a alegações de prisões arbitrárias. Muitas pessoas inocentes teriam sido presas sem provas. Condições precárias nas prisões. Execuções extrajudiciais e abusos por parte das forças de segurança. 5. O legado de El Gordo Uber. A história de El Gordo Uber tornou-se um símbolo da luta contra as gangues em El Salvador. Sua captura e morte foram usadas pelo governo de Bukele como prova de que sua estratégia está funcionando. No entanto, também levantaram questões sobre os métodos utilizados e o preço a ser pago em termos de direitos humanos. Além disso, a guerra contra as gangues tem um impacto social profundo. Muitos jovens são recrutados à força pelas gangues e famílias inteiras são afetadas pela violência e pelas prisões em massa. O governo de Bukele tem investido em programas sociais e em infraestrutura para tentar combater as raízes do problema, mas o caminho ainda é longo. 6. O papel de Nayib Bukele. Nayib Bukele é uma figura polarizadora. Ele é amplamente popular em El Salvador por sua guerra contra as gangues e por sua imagem de líder forte e decisivo. No entanto, ele também é criticado por seu estilo autoritário, incluindo a concentração de poder, o enfraquecimento de instituições democráticas e a falta de transparência em suas ações. Bukele tem usado as redes sociais de forma eficaz para comunicar suas vitórias e ganhar apoio popular. Sua imagem como o presidente mais cool do mundo contrasta com as acusações de autoritarismo e violações de direitos humanos. 7. O futuro de El Salvador. A guerra contra as gangues em El Salvador ainda está em andamento. Embora a violência tenha diminuído significativamente, muitos questionam se a estratégia de Bukele é sustentável a longo prazo. Além disso, o país enfrenta desafios econômicos e sociais, incluindo pobreza, desigualdade e migração. A história de El Gordo Uber é um capítulo importante nesse contexto, mas o futuro de El Salvador dependerá de como o país lidará com as raízes do crime organizado e com as críticas às suas políticas de segurança. Quem era El Gordo Uber? José Aquino Lopes, conhecido como El Gordo Uber, era um suposto membro de alto escalão da gangue MS-13. Ele ganhou notoriedade por sua participação em crimes violentos, incluindo assassinatos, extorsões e tráfico de drogas. Seu apelido Uber surgiu porque ele usava aplicativos de transporte, como o Uber, para se locomover e cometer crimes, o que dificultava sua captura. Crimes e notoriedade. El Gordo Uber foi acusado de ser um dos líderes de uma célula da MS-13 responsável por massacres e assassinatos em El Salvador. Ele era procurado pelas autoridades por sua participação em crimes brutais, incluindo o massacre de San Miguel, onde várias pessoas foram assassinadas. Sua capacidade de se esconder e sua crueldade o tornaram uma figura temida no país. Captura e morte. Em abril de 2022, durante o estado de exceção decretado por Bukele, El Gordo Uber foi capturado pelas forças de segurança de El Salvador. No entanto, pouco depois de sua prisão, ele foi morto em circunstâncias não totalmente claras. As autoridades afirmaram que ele foi morto em um confronto com a polícia, mas há especulações de que sua morte pode ter sido uma execução extrajudicial, algo que tem sido criticado por organizações de direitos humanos. Impacto do estado de exceção. A captura e morte de El Gordo Uber ocorreram no contexto da guerra de Nayib Bukele contra as gangues. Desde março de 2022, mais de 75 mil suspeitos de gangues foram presos,
E o governo salvadorenho tem sido elogiado por reduzir drasticamente a violência no país. No entanto, o estado de exceção também tem sido criticado por supostas violações de direitos humanos, incluindo prisões arbitrárias e abusos contra detidos. Legado: a história de El Gordo Uber tornou-se um símbolo da luta contra as gangues em El Salvador. Sua captura e morte foram usadas pelo governo de Bukele como uma vitória na guerra contra o crime organizado, mas também levantaram questões sobre os métodos utilizados para combater a violência no país. Se você quiser mais detalhes sobre algum aspecto específico dessa história, é só perguntar. 1. Quem era El Gordo Uber? José Aquino Lopes, conhecido como El Gordo Uber, era um suposto líder da gangue MS-13, uma das organizações criminosas mais violentas da América Central. Ele era acusado de comandar operações criminosas, incluindo assassinatos, extorsões, tráfico de drogas e recrutamento de jovens para a gangue. Seu apelido Uber surgiu porque ele usava aplicativos de transporte para se locomover e cometer crimes, o que dificultava sua identificação e captura. El Gordo Uber era considerado um dos criminosos mais procurados de El Salvador, especialmente após sua suposta participação em massacres e crimes brutais, como o massacre de San Miguel, onde várias pessoas foram assassinadas em um único ataque. 2. A guerra contra as gangues em El Salvador. El Salvador tem uma longa história de violência relacionada às gangues, principalmente a MS-13 e o Barrio 18. Essas gangues surgiram nos Estados Unidos entre imigrantes salvadorenhos e foram exportadas para El Salvador após deportações em massa nas décadas de 1990 e 2000. Desde então, elas se tornaram uma força poderosa no país, controlando territórios, extorquindo cidadãos e cometendo crimes violentos. O presidente Nayib Bukele, eleito em 2019, prometeu acabar com a violência das gangues. Em março de 2022, após um aumento recorde de homicídios, 62 mortes em um único dia, Bukele decretou um estado de exceção que suspendeu certas garantias constitucionais, como o direito à liberdade de reunião e o acesso a um advogado. Desde então, mais de 75 mil suspeitos de gangues foram presos. 3. A captura e morte de El Gordo Uber. El Gordo Uber foi capturado em abril de 2022, durante o estado de exceção. Sua prisão foi anunciada como uma grande vitória para o governo de Bukele. No entanto, pouco depois de ser preso, ele foi morto em circunstâncias não totalmente claras. As autoridades afirmaram que ele foi morto em um confronto com a polícia, mas há especulações de que sua morte pode ter sido uma execução extrajudicial. Sua morte gerou controvérsias. Por um lado, muitos cidadãos comemoraram, já que ele era visto como um símbolo do terror imposto pelas gangues. Por outro lado, organizações de direitos humanos criticaram a falta de transparência e a possibilidade de abusos por parte das forças de segurança. 4. O estado de exceção e suas consequências. O estado de exceção decretado por Bukele tem sido uma medida polêmica. Por um lado, ele reduziu drasticamente a taxa de homicídios no país, que caiu de uma das mais altas do mundo para uma das mais baixas da região. Muitos salvadorenhos apoiam as medidas de Bukele, já que sentem uma melhora significativa na segurança pública. Por outro lado, o estado de exceção tem sido criticado por organizações internacionais, como a Anistia Internacional e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CID, devido a alegações de prisões arbitrárias. Muitas pessoas inocentes teriam sido presas sem provas. Condições precárias nas prisões, execuções extrajudiciais e abusos por parte das forças de segurança. 5. O legado de El Gordo Uber. A história de El Gordo Uber tornou-se um símbolo da luta contra as gangues em El Salvador. Sua captura e morte foram usadas pelo governo de Bukele como prova de que sua estratégia está funcionando. No entanto, também levantaram questões sobre os métodos utilizados e o preço a ser pago em termos de direitos humanos. Além disso, a guerra contra as gangues tem um impacto social profundo. Muitos jovens são recrutados à força pelas gangues e famílias inteiras são afetadas pela violência e pelas prisões em massa.
O governo de Bukele tem investido em programas sociais e em infraestrutura para tentar combater as raízes do problema, mas o caminho ainda é longo. 6. O papel de Nayib Bukele. Nayib Bukele é uma figura polarizadora. Ele é amplamente popular em El Salvador por sua guerra contra as gangues e por sua imagem de líder forte e decisivo. No entanto, ele também é criticado por seu estilo autoritário, incluindo a concentração de poder, o enfraquecimento de instituições democráticas e a falta de transparência em suas ações. Bukele tem usado as redes sociais de forma eficaz para comunicar suas vitórias e ganhar apoio popular. Sua imagem como o presidente mais cool do mundo contrasta com as acusações de autoritarismo e violações de direitos humanos. 7. O futuro de El Salvador. A guerra contra as gangues em El Salvador ainda está em andamento. Embora a violência tenha diminuído significativamente, muitos questionam se a estratégia de Bukele é sustentável a longo prazo. Além disso, o país enfrenta desafios econômicos e sociais, incluindo pobreza, desigualdade e migração. A história de El Gordo Uber é um capítulo importante nesse contexto, mas o futuro de El Salvador dependerá de como o país lidará com as raízes do crime organizado